senhores telespectadores, parece mesmo uma torre militar de uma fortaleza do tempo do rei Dom Dinis. Bom, mas não é, parece uma parte de um castelo, mas não é. Como verão a seguir, é uma parte de uma igreja. A igreja de Lessa do Balio, em Matosinhos. É um monumento muito complexo, é muito difícil explicar porque é que no século XIV, no tempo de Dom Dinis, vêm construir aqui ao pé do Porto, isto fica a 10 minutos do Porto, 10 minutos hoje de automóvel, naquela altura também era meia hora de caminho, vêm construir aqui uma igreja que é ao mesmo tempo uma fortaleza, fortaleza com ameias, com uma torre com matacães. Isto é um monumento militar, ao mesmo tempo, claro, que é um monumento religioso. Bem, costuma-se dizer, bom, é porque isto era a igreja do mosteiro dos frades hospitalários. E os frades hospitalários, que eram os cavaleiros de São João de Jerusalém, eram ao mesmo tempo guerreiros e monges. A igreja mostra o seu aspecto de monges, de religiosos, e as torres, as ameias, o seu aspecto de cavaleiros, de guerreiros, em defesa da cristandade. Só que no século XIV tudo isso tinha passado. No século XIV já não há guerras aqui na região do Porto. Isso ficou lá para trás, isso ficou tudo no século XII. Isto é uma terra em paz, uma terra intensamente comercial. Toda esta região aqui do norte é uma região que explodiu praticamente com as correntes de navegação provocadas pelas cruzadas, pela primeira, pela segunda e pela terceira cruzada. Tudo isso leva a passarem constantemente, praticamente todas as semanas passavam aqui na Foz do Douro navios que vinham do norte da Europa, faziam aqui o seu abastecimento de carne e seguiam depois, davam a volta, entravam em Gibraltar e lá iam caminho da Terra Santa. Não exagero se disser que muitas dezenas de milhares de cavaleiros feudais entraram à Barra do Porto para encher as suas barricas com a magnífica carne de boi que havia aqui na região do Porto, porque o gado era então numerosíssimo e andava aí pelos montes, não estava estabulado. E é claro que esse movimento portuário é que está na raiz do grande desenvolvimento comercial do Porto. Eu bem sei que hoje os senhores arqueólogos estão a escavar e dizem, mas há aqui coisas de antes do século XII. Pois claro que há. Em todo caso, há um facto. O primeiro bispo do Porto é o Dom Hugo. É um bispo que é aqui posto pela Condessa Dona Teresa e pelo Conde Dom Henrique. Antes disso, isto não tinha bispo, o que quer dizer que não era uma terra importante. O Conde Dom Henrique e a Condessa Dona Teresa são contemporâneos da Primeira Cruzada. Para quem não saiba, a Primeira Cruzada começa no ano de 1098. Jerusalém é tomada no ano de 1099. Quer dizer, é exatamente ao acabar o século XI, portanto, estamos no início do século XII, que começa esse espantoso movimento militar que vai transformar profundamente a face da Europa. A Europa feudal, a Europa senhorial dos grandes domínios, em que a terra é a única riqueza, vai se transformar numa Europa ativa, económica, produtiva, industrial, artesanal, uma Europa com dinheiro a correr, uma Europa em que os nobres têm cada vez menos poder e os burgueses, os moradores das cidades, tendem a substituí-los na direção do Estado. Essa grande transformação que começa no século XII, que se prolonga durante todo o século XIII, são mais de 200 anos, e é isso que faz nascer o Porto como uma grande cidade. Apanharam essa maré e ainda a não perderam. O Porto continua a ser ainda hoje a principal cidade comercial e industrial portuguesa.
Isto apesar do Rio Douro já não ser um ancorador. Como sabem, fizeram ali o Porto de Leixões. Agora, o Porto, como grande urbe, como grande centro urbano, nasce com as cruzadas. E nessa altura até acredito que os templários e os hospitalários pudessem ter para aqui igrejas fortificadas. Mas não é o caso. Isto que estão a ver é já construído no tempo do Dom Dinis sobre os alicerces de santuários anteriores. Hoje o que se pensa é que houve aqui um primeiro mosteiro que deve ter sido do ano, calcula-se do ano de 1003, 1004. Como estamos em 2004, estão agora a terminar as festas do milenário do mosteiro aqui de Lessa do Balio. 1000 anos é realmente muito importante. 1000 anos são 10 séculos completos. Olhem, por acaso, é exatamente hoje que eu lhes estou a falar, que se completam as comemorações, que foram muito interessantes e valiosas. As comemorações do milenário do mosteiro de Lessa do Balio. Estou-lhes a falar fora dele, vamos entrar no mosteiro e vou-lhes contar algumas histórias. Esta é a igreja do mosteiro. Para o mosteiro tinha uma parte conventual muito grande, de que hoje já há pouco, mas a igreja está de pé. Como vê, é uma igreja grandiosa. É um dos principais monumentos de todo o norte do país. Esta igreja é construída por um balio. Um balio queria dizer um superior, era uma espécie de prior, era um governante da ordem dos hospitalários. O balio Dom Estevão Vasques Pimentel é que é o responsável pela construção desta igreja fortaleza. Ora, quando é que viveu esse balio Vasques Pimentel? Ele foi balio entre os anos de 1306 e 1336. Portanto, 30 anos. Estes 30 anos situam-se em grande parte no reinado do rei Dom Dinis. Dom Dinis, como sabem, morreu em 1325. Portanto, ele é um homem da confiança de Dom Dinis. Dom Dinis nomeou o seu testamenteiro. Isto é muito importante. É um homem da grande confiança do rei Dom Dinis já no século XIV. Porque o rei Dom Dinis tem duas partes no reinado. No século XIII, desde que sobe ao trono, até ao século XIV, é um rei que vive pacificamente, reúne cortes, dá forais, prossegue a linha geral da política do país, que era um apoio às forças populares. Depois de 1300, essa linha altera-se. O rei Dom Dinis começa a rodear-se de grandes fidalgos, espaça a convocação de cortes e a concessão de forais, e os povos começam a queixar-se. Afinal, este rei parece que já não é o rei do povo. Bom, esse descontentamento vem a deflagrar violentamente com a revolta encabeçada pelo herdeiro do trono, o Dom Afonso, futuro rei Dom Afonso IV, e termina numa guerra civil terrível, que dura cerca de 5 anos, e em que as forças do rei Dom Dinis são praticamente esmagadas. Isto, sei que lhes estou a contar uma história muito diferente da que lhes costumam contar, bom, mas é a história em que eu acredito e é a história que está nos documentos. Ora bem, é nesse período de afrontamento entre duas partes do país, o país senhorial, o país semi-feudal, o país cavaleiro, liderado pelo rei, e que tem como mordomo-mor, quer dizer, como chefe do governo,
um filho bastardo do rei, e o país municipal, o país dos grêmios populares, o país das cidades, que é liderado pelo herdeiro do trono, Dom Afonso, futuro Dom Afonso IV. Isso dá combates, dá choques violentos. É aí que aparece a figura quase angélica da Rainha Santa Isabel, a tentar fazer a paz entre o pai e o filho, entre os contendores, a evitar que o reino se partisse em duas metades fratricidas. Bom, a verdade é que quem ganha essa guerra vem a ser o infante, mas é durante esse período que é construída esta igreja-fortaleza. A torre que viram lá fora não é uma torre religiosa, é uma torre de guerra, com os seus matacães, com as suas ameias. Mais isto, agora já não, mas antigamente era tudo cercado de uma grande muralha. Isto era uma grande fortaleza. É a minha ideia que o projeto de construção deste núcleo monumental é fazer aqui uma grande fortaleza onde o rei pudesse, com as suas forças e com os cavaleiros do hospital, resistir às investidas da Guerra Civil. Quem sabe se a própria força da milícia do Porto, que era uma força muito importante. O Porto era uma das cidades que pertenciam ao povo. Os nobres, os grandes, os fidalgos não podiam pousar no Porto. Não, podiam passar por lá, mas tinham que se vir embora. Isso faz com que este edifício onde agora estamos tenha sido por várias vezes a instalação dos reis quando passavam para o norte. Olhem, por exemplo, a Rainha Santa Isabel, a esposa del rei Dom Dinis, quando foi na sua peregrinação a Compostela, foi aqui que descansou, que dormiu, passou a noite. Era, portanto, o pouso dos monarcas e dos grandes quando passavam para o norte. Isso faz-me acreditar que foi aqui que se instalou o rei Dom João I, quando por aqui passou, vinha acompanhado pela rainha, e nasceu, dizem que no Porto, o infante Dom Henrique. Todas as probabilidades é que tenha sido aqui, em Lessa do Balio, que o rei se tenha instalado, e provavelmente foi este o lugar em que nasceu aquele infante que levou Portugal a ter uma parte tão importante na difusão da civilização ocidental por todo o mundo conhecido. Bom, mas eu prometi-lhes falar de histórias daqui do Mosteiro. Vou-lhes falar de uma que é pitoresca e depois vou-lhes falar no mais importante. Queria-lhes falar aqui na Capela do Ferro. A capela é só por si um monumento. Olhem, tem aqui, isto é uma lâmina de bronze mandada fazer na Flandres e que tem em latim o grande elogio do fundador, do construtor da igreja, do Estevão Vasques Pimentel. Daquele lado tem outro balio, também uma pessoa notável, o Frei João Coelho. Bom, mas a razão porque isto é curioso é o nome. Chama-lhe a Capela do Ferro. É como havia aqui tesouros, estava guardada, tinha um grande portão, uma grade de ferro, e não se podia andar aqui. Bom, mas depois tiraram-lhe a grade, já não tinha ferro, e o povo inventou uma história. Também é engraçada porque a história é da época. É que aqui perto vivia um ferreiro, coitado, trabalhava noite e dia, e estava casado com uma moça muito bonita. Bom, e enquanto o ferreiro trabalhava, a moça foi vista muitas vezes aqui com um Dom Freire Cavaleiro, aqui da Ordem do Hospital. Viram-nos juntinhos. Bom, claro, a moça estava com o freire só porque era muito devota, estava a fazer as suas orações. Mas este maroto deste povo disse logo que não. Olha, a mulher do ferreiro,
O ferreiro, coitado, trabalhava todo dia, olha aquela marota. Ela soube o mal que andavam a dizer dela e resolveu fazer a prova do ferro caldo. Ferro caldo, caldo, vem do latim cálidos, quer dizer quente. Bom, e a prova era esta. Uma mulher, um homem, qualquer pessoa acusado de um crime, pegava num ferro em brasa nas mãos, andava com ele um certo número de passos e depois largava-o. E depois mostrava as mãos. Se as mãos ficavam queimadas, é porque ele estava em pecado, porque o pecado queima. Se as mãos estavam assim, puras e limpas como as minhas estão, é porque nunca tinham sido contaminadas pela lepra do pecado. Bom, a pobre mulher do ferreiro, olha, entrou pela porta ao fundo, pegou no ferro, o ferro em brasa, e ela veio, mas pôs os olhos ali num túmulo que ali está. Era o túmulo de um outro balio, do Garcia Martins. Tinha fama de santo. Até lhe chamavam o santo homem bem cheiroso. Santo homem bem cheiroso, porque passados uns anos aquilo começou a dar um aroma, dizem que era um aroma celestial, prova que o homem era santo. Portanto, a pobre rapariga veio com o ferro em brasa, com os olhos postos no homem bem cheiroso, veio, quando chegou ali, largou o ferro, olhem, e as mãos estavam tão sadias, tão brancas como as minhas. Conclusão, a moça estava completamente inocente daquelas más línguas que a abocanhavam. E o ferreiro não tinha nada que se queixar. O tal monge cavaleiro que andava com a mulher, andava só a ensinar-lhe o catecismo, está-se, com certeza. Bom, esse ferro, dizia ao povo, puseram-no aqui nesta capela, e a capela passou a chamar-se até hoje a Capela do Ferro. Vejam lá como a lenda se cria depressa. Isto a propósito de uns portões que estavam aqui e que tiveram de ser arrancados. Mas talvez o facto mais célebre que se tenha dado aqui nesta igreja de Lessa do Balio tenha sido o casamento solene do rei Dom Fernando com a rainha Leonor Teles. Isso é um drama porque o rei já tinha tratado de casamento primeiro com a dona Leonor, filha do rei de Aragão. Bom, mas depois deu dito por não dito e tratou casamento com a dona Leonor, filha do rei de Castela. Mas depois deu dito por não dito porque viu uma mulher fascinante, uma mulher tão bonita que lhe chamavam a Flor da Altura, que era a Leonor Teles. Leonor Teles, que era sobrinha do Conde de Barcelos, que era o homem que, no fundo, governava tudo. Era quem tinha o Dom Fernando na mão. Era um homem superior e casou a sobrinha com o rei. Bom, esse casamento não agradou ao povo e não agradou por duas razões. Então, primeiro, ele ia abandonar o tratado com o rei de Castela, que entregava a Portugal uma grande parte da Galiza, o rei não aumentava, para casar com aquela senhora. Segundo, aquela senhora já era casada com o João Lourenço da Cunha, já tinha um filho. Então o rei vai casar com uma divorciada. Isso hoje não parece mal. Até parece que é bonito e vem nas revistas. Mas nessa altura era um escândalo. Bom, o povo revoltou-se, o rei mandou reprimir e mandou enforcar, mandou degolar os chefes da Revolução Popular e isso colocou o país contra o rei. Isso foi uma tragédia. Dom Fernando governa sempre contra a vontade do povo. Além disso, mete-se em guerras com Castela. A primeira guerra é quando mataram o Pedro Corbel. Pedro Corbel era realmente rei de Castela, mas era muito cruel. Ele era contra o poder dos fidalgos
mas resolvia a questão mandando cortar a cabeça aos fidalgos. Vou-lhes contar uma história que é muito pouco conhecida e que mostra até que ponto esse homem era monstruoso. A certa altura, o Pedro, o nome Pedro Cruel, toma uma cidade onde estava a criar uma menina de 2 anos, filha do irmão e do inimigo. Mandou prender a menina, ele trazia com ele um corro de leões, deu ordem para durante um dia não darem de comer aos leões, e quando os leões já estavam esfomeados, mandou-lhes dar de comer a menina. Mas deu-se uma coisa, sabem que os animais, mesmo os mais ferozes, poupam as crianças, e nisso dão uma lição aos humanos. Há humanos que não poupam as crianças. Os leões viram a menina, chegaram, enfim, andaram à volta, viram que era um bebê e não a comeram. Bom, foram dizer ao rei, os leões não comem a menina. O rei era muito supersticioso e pensou, isso é um sinal do céu. Então mandou buscar a menina, lá a criou, mas sempre presa, mas criou-a, enfim, com honras de princesa, ela era princesa, é evidente, mas sempre presa, com guarda à vista, e andava com ele. A certa altura, a guerra correu-lhe mal, ele teve que fugir, veio aqui por Portugal, veio pedir ajuda ao tio Dom Pedro português, era tio dele. O nosso Dom Pedro teve o bom senso de não se meter nessa grande atrapalhada e disse, não posso. Lá lhe deu uma escolta para o conduzirem até à Galiza, mas disse à escolta, se puderem, livrem lá essa menina, que já tinha então 14 anos. E é aqui em Portugal que os fidalgos portugueses conseguem distrair Pedro Cruel, conseguem libertar essa menina, já lhe chamavam então a Dona Leonor dos Leões, em lembrança desse drama infantil, restituem-na ao pai, ao rei Dom Henrique de Trastâmara, e essa menina veio a casar com o rei da Navarra e foi rainha da Navarra. É uma história que pouca gente conhece. Bom, o rei meteu-se nessas guerras, foram 3 guerras e perdeu-as todas. 3 guerras e perdeu-as todas. Foi realmente, sob esse aspecto, desastroso. É claro, há um ponto em que a crónica pretende fazer o elogio dele. Diz que fez a lei das sesmarias. A lei das sesmarias era isto. Muitas terras estavam abandonadas, olha, era como agora. Os camponeses não queriam trabalhar nas terras, iam todos para a cidade, queriam todos ser artesãos, ou trabalhar ou andar por aí. Alguns até andavam a pedir esmola, diziam que eram escudeiros. Bem, ninguém queria trabalhar na terra. E ele fez uma lei, a lei das sesmarias, obrigando toda a gente a trabalhar na terra, e dizem, é uma lei de proteção da agricultura. Bem, eu julgo que o assunto não está bem visto. A lei, como a gente a conhece, tem lá 2 vezes esta frase. O que ele queria era restituir à lavoura do pão, à lavoura do cereal, as terras que eram para dar pão. O que é que se passa? Era isto. É que nesse Portugal do século XIV, é um Portugal já fortemente virado para o comércio, as cidades estão a crescer, as pessoas vêm para a cidade onde há negócio, onde há vida, onde há oportunidade, onde há emprego para todos, e ele quer acabar com isso, pôr toda a gente no campo, e em vez das vinhas e dos olivais que os lavradores estavam a pôr, e que era o que se podia exportar e dar dinheiro, ele queria voltar a pôr a lavoura do trigo. O trigo nunca deu em Portugal dinheiro a ninguém. Não deu. Porque o trigo em Portugal foi sempre deficitário. O trigo foi sempre proibido exportar trigo. Há uma série de leis proibindo a exportação do trigo. O pão que nós produzimos nunca chegou para matar a fome aos portugueses. Isso não é de agora. Portanto, o trigo não dava dinheiro a ninguém. Agora,
A verdade é que as rendas que os fidalgos tinham das suas terras eram em grande parte liberadas em alqueires de trigo. O fidalgo tinha a terra, mas não a cultivava. Estava um lavrador. E o lavrador obrigava-se a dar um quarto do pão que Deus desse, ou um quinto do pão que Deus desse, que é daí que vem a palavra quinta, ou um terço do pão que Deus desse. Bom, claro, eles para não darem, em vez de pão, punham vinha, porque o contrato não dizia um terço do vinho que Deus desse. Deus não dá vinho, acho que quem dá vinho é o diabo. Portanto, a lei das cismarias não é para proteger os lavradores, é exatamente o contrário. É uma lei para proteger a nobreza senhorial que estava a entrar em crise. Bom, é um reinado, eu penso que no fundo Camões tem razão. Ele era um fraco rei. Acabou por fazer um acordo com Castela, casando a filha, uma filha que teve do casamento com a Leonor Teles, com o rei de Castela, e é isso que veio a provocar as guerras, enfim, da crise de 1383-85, guerras em que Portugal conseguiu reconquistar a sua independência. Bom, o pobre rei morreu transido de angústia e de remorso em 1383. Dizem os cronistas que ele, à hora da morte, aflito, punha as mãos e, cheio de remorsos, perguntava se tinha feito bem em preferir o leão de Castela ao leopardo de Inglaterra. Foi um rei que nunca soube atinar com um caminho decisivo. Um rei incoerente. Camões tinha razão. Um fraco rei faz fraca a forte gente.